E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo. Dessa vez, a gente vai explorar as conexões incríveis entre a Argentina e o Brasil. É isso aí, a gente foi fundo em pesquisas e artigos e posso garantir, tem muita coisa além da rivalidade no futebol. Falando de futebol, a gente vai falar sobre isso também, é claro. Mas preparem-se para descobrir como a cultura, a história e até a culinária desses países se conectam de jeitos que vocês nem imaginam. Exatamente. E para começar, vamos falar de música. Música! Quem diria que além do tango e do samba, os dois países curtem outros ritmos latinos, tipo reggaeton e cumbia? É verdade. E a cena eletrônica, bombando dos dois lados da fronteira. E os festivais, hein? Tipo Lollapalooza, que rola tanto na Argentina quanto no Brasil. É uma mistura incrível de ritmos globais com as raízes musicais de cada país. E essa troca musical vai além dos palcos, né? Totalmente. Bandas de rock argentinas influenciando as brasileiras, artistas dos dois países colaborando em projetos. Não, é verdadeira fusão cultural. É isso aí. Falando em paixão nacional, futebol. Ah, o futebol. Impossível falar de Argentina e Brasil sem falar da paixão que une. Às vezes separa, né? Verdade. É mais que um esporte, é um estilo de vida. É. Maradona e Pelé, Messi e Neymar, lendas que inspiram gerações nos dois países. É, mas o futebol vai muito além dos grandes nomes, né? Com certeza. A pelada no fim de semana, torcida fanática, o assunto que domina as conversas no bar. Aposto que os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo são de tirar o fôlego. E por falar em tirar o fôlego, que tal a gente falar de comida? Uba! Churrasco. Asado argentino ou churrasco brasileiro, tanto faz. O importante é reunir a galera. É isso aí. Um ritual social nos dois países, símbolo de hospitalidade e união. E para acompanhar, nada melhor que um mate. O mate, quebra o gelo e alimenta as conversas. Aliás, vocês sabiam que o mate tem um significado cultural profundo? É verdade. É para apresentar a amizade, a partilha e a união. Um abraço em forma de bebida. E por falar em delícias compartilhadas, não podemos esquecer do doce de leite. Ah, o doce de leite. Presença garantida nos doces dos dois países. Cada um com suas receitas e jeitos de usar, mas a paixão por essa maravilha é a mesma. Sem dúvida. Mas espera aí. Se no Brasil a gente fala português e na Argentina espanhol, como é que a gente se entende? Aí que entra a mágica do portunhol. Portunhol. É, principalmente nas cidades da fronteira. Ah, entendi. Com a mistura criativa dos dois idiomas. Uma língua que só quem vive essa realidade consegue entender. Verdade. Mas essa mistura vai além do portunhol, né? Vai sim. Expressões, gírias, até memes que circulam nos dois países. É como se os jovens tivessem criado um código secreto para se comunicar. Exatamente. E por falar em compartilhar. Cinema! Cinema. Argentina e Brasil têm tradições cinematográficas incríveis. E às vezes até se junta para fazer coproduções, né? É. O Segredo dos Seus Olhos, filme argentino que ganhou o Oscar, fez sucesso não só na Argentina, mas também no Brasil. É verdade. Histórias bem contadas e temas universais transcendem fronteiras. Com certeza. E com a popularização dos serviços de streaming, ficou mais fácil conhecer filmes e séries dos dois países. É, uma verdadeira maratona cultural. Uma maratona que a gente recomenda. Mas nem tudo são flores, né? Argentina e Brasil também passaram por momentos difíceis durante as ditaduras militares. Um passado que deixou marcas profundas. É. Mas é importante lembrar como os dois países lutaram para superar essa fase. Verdade. Comissões da verdade foram criadas para investigar os crimes. E a busca por justiça continua até hoje. Um processo doloroso, mas essencial para garantir que a história não se repita. Sem dúvida. E falando em construir, você sabe que a Argentina e o Brasil têm uma história de imigração muito parecida. Sim. Ondas de imigrantes europeus, principalmente italianos, espanhóis, chegaram aos dois países nos séculos XIX e XX. Moldaram a cultura e a sociedade de ambos. Essa mistura de culturas é um dos elementos que torna esses países tão ricos e vibrantes. Com certeza. E essa mistura continua até hoje. Nas últimas décadas, os dois países têm recebido imigrantes de outros países da América Latina, É verdade. aumentando ainda mais a diversidade cultural. Um caldeirão cultural em constante ebulição. É isso aí. E por falar em ebulição, que tal a gente se aventurar pelas paisagens incríveis que a Argentina e o Brasil têm para oferecer? Bora. Do Amazonas à Patagônia, a natureza caprichou na diversidade. É de tirar o fôlego. A Amazônia, com sua floresta exuberante, é um dos maiores tesouros naturais do planeta. E a Patagônia, com suas montanhas, geleiras e fauna única, é um convite à aventura. Sem falar nas cataratas do Iguaçu, na fronteira entre os dois países. De lugar incrível. Um espetáculo da natureza que mostra a força e a beleza da América do Sul. Exatamente. E o Pantanal. No Pantanal. Essa imensa planície alagada.
Um paraíso para quem ama a vida selvagem. Onças pintadas, jacarés, tuius, uma explosão de cores e vida. É verdade. É como se a natureza tivesse criado um elo entre esses países, né? Mostrando que, apesar das diferenças, eles compartilham um continente rico em belezas naturais. Concordo. E a gente sabe que essa riqueza natural precisa ser protegida. Com certeza. Tanto a Argentina quanto o Brasil têm se dedicado a criar políticas de preservação ambiental. Combatendo o desmatamento, a exploração desenfreada dos recursos. Uma luta constante para garantir que as futuras gerações também possam desfrutar dessas maravilhas. E essa luta envolve não só os governos, mas também a sociedade civil, né? E ONGs, ativistas, comunidades locais, todos se mobilizando para proteger a natureza. É a força do povo se unindo para proteger o planeta, e essa força também se manifesta no esporte, né? Com certeza, a rivalidade esportiva entre Argentina e Brasil vai muito além do futebol. Basquete, vôlei, rugby. A disputa é acirrada, mas sempre com respeito. A paixão pelo esporte falando mais alto. É isso aí. E essa paixão contagia a torcida, né? Totalmente. É lindo ver como argentinos e brasileiros vibram com seus times. Uma atmosfera única nos estádios. Uma energia que transcende as fronteiras e une os povos em torno de um objetivo comum: a emoção do esporte. Exatamente. E por falar em emoção, preparem-se para se aventurar pela vida social agitada da Argentina e do Brasil. É festa, música, dança, comida. É pura alegria de viver. Argentinos e brasileiros sabem como ninguém aproveitar a vida. Seja um churrasco com os amigos, um tango em Buenos Aires, um samba no Rio. O importante é celebrar a vida e a amizade. E essa celebração se estende para as ruas, né? Total. Carnaval no Brasil, festas populares na Argentina, uma explosão de cores, ritmos e alegria. E o mate. Ah, mate. Muito mais que uma bebida, né? É um ritual social, um momento de partilha e conversa. É como se o mate fosse um símbolo da união entre os povos. E essa união se fortalece com a moda, a música, o cinema. Uma troca cultural constante. Estilistas, músicos, escritores dos dois países se inspiram, colaboram. Criando um intercâmbio criativo que enriquece a cultura de ambos. E essa troca cultural se intensifica com a internet e as redes sociais, né? Totalmente. Memes, músicas, tendências, tudo se espalha numa velocidade. É a globalização aproximando os povos. E criando uma nova forma de interação cultural. E essa interação vai além do entretenimento, né? Com certeza. Universidades, centros de pesquisa. Argentina e Brasil estão cada vez mais conectados. É a força da América Latina se unindo para construir um futuro próspero e inovador. E a gente vai continuar explorando essas conexões incríveis na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados! E já que a gente está falando de futuro, que tal voltarmos para a sala de aula, sabiam que a Argentina e Brasil têm sistemas educacionais bem parecidos? Sério, me conta mais sobre isso. Sempre tive curiosidade de como funciona a educação em outros países. A estrutura é bem similar. Educação básica gratuita, do infantil ao médio e depois a superior. Igualzinho aqui. E as universidades públicas, de alta qualidade, viu? A UBA, Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e a USP, Universidade de São Paulo, aqui no Brasil. Ah, essas eu conheço. Referência da América Latina, né? Exatamente. E tem outra coisa em comum: a busca por inclusão e equidade. Legal. Nos últimos anos, os dois países têm implementado políticas para garantir o acesso de estudantes de diferentes classes sociais à universidade. Tipo o sistema de cotas. Isso, criado aqui no Brasil para incluir estudantes de minorias étnicas e de baixa renda. E na Argentina? Políticas parecidas incentivando a permanência de estudantes em situações vulneráveis. Bacana. E como a educação é vista nesses países? Tanto na Argentina quanto no Brasil, a educação é vista como um motor de transformação social. Faz sentido. E os movimentos estudantes têm um papel importante nas discussões sobre como melhorar o sistema. Interessante. E em ambos os países, eles pressionam por uma educação mais acessível, de melhor qualidade. Sinal de que as culturas estudantis são bem parecidas, né? É isso aí. E por falar em movimentos, Argentina e Brasil também são conhecidos pelos seus movimentos sociais. Verdade. Luta por justiça social, igualdade, melhores condições de vida. Exatamente. E quem são os protagonistas? As organizações civis, os sindicatos, os grupos estudantes. Que legal. Me dá uns exemplos de movimentos que atuam nesses países. Aqui no Brasil, o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e o Movimento Negro Unificado. Tem uma longa história de ativismo por direitos sociais e inclusão. E na Argentina? As mães e avós da Praça de Maio buscando seus filhos e netos desaparecidos durante a ditadura. Nossa, que forte. E o MNE, Movimento Nacional de Empresas Recuperadas, lutam por justiça e direitos trabalhistas. Exemplos da força da sociedade civil na busca por um futuro mais justo. E nos últimos anos, quais as causas que têm mobilizado esses movimentos? Os direitos das mulheres e a luta contra a violência de gênero ganharam muita força. É verdade. O movimento feminista se fortaleceu, principalmente com a campanha #NiunaMenos, que surgiu na Argentina e se espalhou pelo mundo. Inclusive aqui no Brasil.
A luta por igualdade de gênero, o combate à violência contra a mulher. Bandeiras que unem os dois países. Inspirador ver essa união em torno de causas tão importantes. E por falar em união, a história política da Argentina e do Brasil também tem algumas semelhanças, né? Sim, os dois países viveram sob ditaduras militares durante o século XX. Deixou cicatrizes profundas. Aqui no Brasil, a ditadura durou de 1964 a 1965. Na Argentina, de 1966 a 1983. Tempos difíceis. Repressão, censura, violações de direitos humanos, experiências que ainda estão vivas na memória das pessoas. Um passado difícil que os dois países tiveram que enfrentar. E como eles lidaram com esse legado? A experiência da ditadura levou a uma forte valorização da democracia e dos direitos civis. Depois do retorno da democracia, tanto a Argentina quanto o Brasil criaram comissões da verdade para investigar os crimes cometidos durante os regimes militares. Garantir que a história não seja esquecida, né? Exatamente. A busca por justiça ou reconhecimento das vítimas conecta as sociedades argentina e brasileira. É um esforço conjunto para preservar a memória e evitar que os erros do passado se repitam. Sem dúvida. Manter essa memória viva é essencial para a construção de um futuro mais justo e democrático. E como anda a relação política entre os dois países atualmente? Argentina e Brasil são atores importantes na América Latina, né? Sim. Tem interesse em manter relações diplomáticas próximas. A cooperação em blocos regionais, como o Mercosul, mostra a vontade de fortalecer os laços políticos e econômicos, promovendo o desenvolvimento conjunto da região. E fortalecer a América Latina no cenário global, né? Exatamente. É interessante como a história e a política moldam a relação entre Argentina e Brasil. E já que falamos de história, impossível esquecer a influência da imigração na formação desses países. É verdade. Os dois países foram destino de muitos imigrantes durante os séculos XIX e XX. Europeus, principalmente italianos, espanhóis, alemães, desembarcaram em massa, trouxeram seus costumes, tradições, idiomas. E tudo isso se misturou à cultura local, né? Exatamente. E essa influência europeia, onde ela é mais visível. No Brasil, a influência italiana e alemã é forte em estados como São Paulo e Santa Catarina. Na Argentina, a cultura italiana é marcante em Buenos Aires e Rosário. E a migração japonesa teve um impacto significativo também. Sim. Os japoneses também deixaram sua marca, principalmente em São Paulo e Buenos Aires, contribuíram para o desenvolvimento do comércio, da agricultura e da cultura. Enriquecendo ainda mais a diversidade desses países. Com certeza. É incrível como a mistura de culturas contribui para a riqueza da identidade de um povo. E nos últimos anos, como tem sido o cenário da imigração na Argentina e no Brasil. A imigração de outros países da América Latina se intensificou, é verdade. No Brasil, temos muitos bolivianos, paraguaios, venezuelanos, na Argentina também. E qual o impacto dessa nova onda de imigração? Reforça os laços culturais entre os países da América Latina. Contribui para a diversidade, para o multiculturalismo, um processo dinâmico que molda a identidade da região. Falando em desafios, a Argentina e o Brasil também enfrentam problemas econômicos parecidos, né? Sim, a inflação, a dívida externa, a desigualdade social. Desafios que os dois países tentam superar. Apesar de terem economias diversificadas, com setores fortes na agricultura, mineração e indústria, os dois países buscam um crescimento econômico sustentável. E a agricultura? Qual o papel dela na economia desses países? A agricultura é um dos pilares da economia, tanto na Argentina quanto no Brasil. Sem dúvida. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja, café e carne bovina. E a Argentina? Se destaca na produção de soja, trigo e vinho. Mas essa dependência da agricultura também traz seus problemas, né? Sim. A dependência de commodities agrícolas os torna vulneráveis às flutuações do mercado internacional. Entendi. Mas, por outro lado, essa área também é palco de cooperação. Argentina e Brasil fazem parte do Mercosul e se unem para fortalecer suas economias. Buscar soluções conjuntas, né? Exatamente. É interessante como a agricultura, apesar dos desafios, também serve como um ponto de união entre os dois países. E como a população lida com esses desafios econômicos? A resiliência é uma característica marcante dos argentinos e brasileiros. Aprenderam a lidar com crises, a se adaptar para superar as dificuldades. É impressionante a capacidade de se reinventar, de buscar soluções criativas. Em que áreas essa resiliência é mais visível? Na busca constante por novas oportunidades, na capacidade de empreender, na solidariedade entre as pessoas. Tanto na Argentina quanto no Brasil, as comunidades se unem para superar os desafios, construir um futuro melhor. A força do povo latino-americano. E essa força se manifesta também na paixão pela natureza, né?
Com certeza. Tanto a Argentina quanto o Brasil têm uma rica diversidade de paisagens e ecossistemas. A gente falou da Amazônia, da Patagônia, mas a lista de maravilhas naturais é enorme. É verdade. E o Pantanal, que se estende pelos dois países. Mais um exemplo de como a natureza não conhece fronteiras. Exatamente. O Pantanal, com sua fauna exuberante, é um tesouro natural que precisa ser preservado. Sem dúvida. Assim como as cataratas do Iguaçu, um espetáculo da natureza que une Argentina e Brasil. É verdade. Belezas naturais que, aliás, atraem milhões de turistas todos os anos, né? Sim, e o intercâmbio turístico entre os dois países é cada vez maior. Que legal. E quais cidades se destacam como destinos turísticos? Buenos Aires, com sua arquitetura europeia, seus cafés charmosos e sua vida cultural vibrante, é um dos destinos mais procurados na América do Sul. E o Rio de Janeiro? Ah, o Rio! Com suas praias famosas, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, encanta pela beleza natural e a energia contagiante. É verdade. E essas cidades, apesar de suas particularidades, também compartilham um espírito cosmopolita e vibrante. Com certeza. E além de Buenos Aires e Rio de Janeiro, quais outros lugares atraem visitantes de ambos os países? A região de Bariloche, na Argentina, com suas paisagens montanhosas e estações de esqui, é um destino popular entre os brasileiros durante o inverno. E no Brasil? As praias do Nordeste, com suas águas cristalinas Lindas. e clima tropical, são um convite ao descanso e lazer para os argentinos. Falando em paixão nacional, o esporte. Ah, o esporte. A gente sabe que o esporte é uma paixão tanto na Argentina quanto no Brasil. Sem dúvida. O futebol, é claro, ocupa um lugar especial no coração dos dois povos. Mas outros esportes também ganham destaque, né? Com certeza. O basquete, por exemplo, tem uma forte tradição nos dois países. É verdade. A Argentina com sua seleção campeã olímpica em 2004 e o Brasil com grandes jogadores que brilharam na NBA. É isso aí. E o vôlei. As seleções de vôlei da Argentina e do Brasil são potências mundiais, Verdade. com um histórico de conquistas e rivalidade saudável. Os jogos entre as duas seleções são sempre emocionantes. E cheias de rivalidade. E o rugby. Ele também está crescendo nos dois países. Assim, o rugby, apesar de ser um esporte mais recente na América do Sul, tem conquistado cada vez mais fãs na Argentina e no Brasil. Que legal. A Argentina já tem tradição no rugby. A seleção deles, os Pumas, figura entre as melhores do mundo. E o Brasil? O Brasil está investindo no esporte e conquistando seu espaço no cenário internacional. Que bacana! É legal ver como o esporte, além de unir os dois países, também está se expandindo para novas modalidades. E a vida social, como é a vida social na Argentina e no Brasil. Argentinos e brasileiros adoram celebrar a vida. É verdade. A cultura de se reunir com amigos e familiares para comer, beber, conversar, se divertir, é muito forte nos dois países. E o churrasco? Ah, churrasco. Seja o asas argentino ou churrasco brasileiro, o importante é reunir a galera em volta do fogo. E para acompanhar essa festa. Um bom vinho argentino ou uma cerveja gelada brasileira. Perfeito. E a música? Qual o papel da música na vida social dos dois países? A música é a alma da festa. Na Argentina, o tango, com sua sensualidade e melancolia, é um símbolo da cultura nacional. No Brasil, o samba, com sua energia contagiante e ritmo envolvente, é a trilha sonora do carnaval e de outras festas populares. Mas a música vai além dos ritmos tradicionais, né? Com certeza. Rock, pop, música eletrônica. Os dois países têm uma cena musical vibrante, diversificada. É verdade. E o mate? Ah, o mate. A gente sabe que é uma bebida tradicional, mas ele também tem um papel social importante, né? Sim. Na Argentina e no sul do Brasil, o mate é muito mais que uma bebida. É um ritual de amizade, de união. As pessoas se reúnem para tomar mate, compartilhar histórias. Fortalecer os laços de amizade. É um momento de pausa, de conexão, de conversa. Exatamente. Que é a moda. Quais as tendências de moda na Argentina e no Brasil? A moda na Argentina e no Brasil é uma mistura de influências. As grandes cidades, como Buenos Aires e São Paulo, são consideradas capitais da moda na América Latina. E o estilo dos argentinos e brasileiros? Estilo casual chic, com um toque de sofisticação, é uma característica marcante dos dois países. Legal. A moda argentina tem uma forte influência europeia, com um toque de elegância e sobriedade. No Brasil, a moda é mais vibrante e colorida. Ponto com influências da cultura afro-brasileira e da tropicalidade do país. Mas independente do estilo, a moda na Argentina e no Brasil reflete a criatividade, a personalidade de seus povos, né? Com certeza. E a sustentabilidade, ela está presente na moda e no estilo de vida dos dois países. Cada vez mais. A preocupação com o meio ambiente,
o consumo consciente. Isso se reflete na moda. Tá. Marcas que usam materiais ecológicos, práticas de produção justas, estão ganhando destaque. E essa preocupação com a sustentabilidade se estende para outras áreas da vida. Sim, a busca por um estilo de vida mais saudável, mais sustentável, tem crescido tanto na Argentina quanto no Brasil. Que bom. As pessoas estão mais conscientes da importância de cuidar do planeta, de ter hábitos de consumo mais responsáveis. E a gente sabe que os dois países têm uma rica tradição literária. Verdade, grandes escritores argentinos e brasileiros marcaram a história da literatura mundial. Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares. Machado de Assis, Clarice Lispector, Jorge Amado. Nossa, a lista é extensa, cheia de talentos. E o que aproxima as literaturas argentina e brasileira? Boa pergunta. A profundidade com que exploram temas como identidade, política, amor, morte, a busca por sentido na vida. Escritores como Borges e Machado de Assis, por exemplo, com suas obras que desafiam as convenções e exploram a complexidade da alma humana, são exemplos dessa riqueza literária. Esses autores são lidos em outros países da América Latina. Sim. Os escritores argentinos e brasileiros têm uma forte presença na América Latina. Influenciam a produção literária de toda a região. Que legal. E os festivais literários? A Bienal do Livro no Brasil, a Feira Internacional do Livro de Buenos Aires. Eventos que celebram a literatura e promovem um intercâmbio cultural entre leitores e escritores. É a literatura latino-americana se fortalecendo e ganhando o mundo. E a televisão? Qual o papel da televisão na Argentina e no Brasil? A televisão é uma companhia constante na vida dos argentinos e brasileiros. Os dois países têm uma longa tradição de produção televisiva. Programas de auditório, novelas, telejornais, séries que fazem sucesso em toda a América Latina. É verdade. As novelas brasileiras fazem sucesso na Argentina. Sim, as novelas da Globo são muito populares na Argentina e em outros países da América Latina. Que legal. E as produções argentinas, como Chiquititas e Rebelde Way, também conquistaram fãs no Brasil. Ah, verdade. E além das novelas, os programas de auditório também são um sucesso absoluto. Com seus apresentadores carismáticos, convidados famosos. Os talk shows, com entrevistas, debates, humor, também atraem um grande público. E os telejornais. Os telejornais, com a cobertura dos principais acontecimentos. São fonte de informação e debate. E o jornalismo. Como ele se compara nos dois países? Tanto a Argentina quanto o Brasil têm uma forte tradição de jornalismo investigativo, de qualidade. Jornais como Clarín e La Nación na Argentina, e Folha de São Paulo e o Globo no Brasil são referências na América Latina. Concordo. E os jornalistas? Os jornalistas dos dois países enfrentam desafios. Pressões políticas, censura. Mas continuam lutando para informar a população, defender a liberdade de imprensa. O papel do jornalismo independente é fundamental por democracia. E o humor? Como o humor se manifesta na Argentina e no Brasil? O humor é um traço marcante da cultura argentina e brasileira. Sem dúvida. Os dois povos têm a capacidade de rir de si mesmos, de encontrar humor nas situações mais adversas. É verdade. Me fala alguns exemplos de humoristas famosos na Argentina. Lelutier, com seu humor inteligente e musical. Ah, sim. E Quino, o criador da Mafalda, com suas tirinhas que criticam a sociedade. É verdade. .com, ironia e sarcasmo. Ícones do humor argentino. E no Brasil, quem são os grandes nomes? Chico Anísio, com seus personagens hilários e crítica social afiada. E Jô Soares, com seu talk show que misturava humor, entrevistas, música, lendas do humor brasileiro. E o que conecta o humor argentino e o brasileiro? A capacidade de rir de si mesmo, de satirizar a política, usar o humor como forma de crítica social. Faz sentido. O humor autodepreciativo, por exemplo, é comum nos dois países. É verdade. E os memes? Os memes se espalham rapidamente pelas redes sociais. Criando uma linguagem universal do humor. É verdade. Os memes conseguem expressar em uma única imagem o sentimento de toda uma nação. E a rivalidade entre Argentina e Brasil, ela também se manifesta no humor. Com certeza. A rivalidade, principalmente no futebol, vira motivo de piada, provocações bem-humoradas. Mas no fundo é uma rivalidade saudável, né? Claro, faz parte da relação entre os dois povos. É como se o humor fosse um elo que une Argentina e Brasil, mesmo em meio à rivalidade. E a espiritualidade. Qual o papel da espiritualidade na vida dos argentinos e brasileiros? A espiritualidade, a religiosidade, aspectos importantes da cultura dos dois países. É verdade. Apesar da maioria da população ser cristã, Sim. a diversidade religiosa é uma característica marcante. E como essa diversidade se manifesta em cada país? No Brasil, a influência das religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, é forte.
Na Argentina, o catolicismo é predominante, mas a religiosidade popular se expressa em festas romarias, dedicadas a santos e santas. E além das religiões tradicionais, quais outras práticas espirituais estão ganhando espaço? O espiritismo, a meditação, o yoga. Práticas alternativas que têm conquistado cada vez mais adeptos nos dois países. A busca por autoconhecimento, bem-estar espiritual, Uma tendência que une Argentina e Brasil. é isso aí. É como se as pessoas estivessem buscando novas formas de se conectar com o sagrado, de encontrar sentido para a vida. E as festas religiosas? Qual o papel delas na cultura dos dois países? As festas religiosas são momentos de celebração da fé, de união entre as pessoas. No Brasil, Círio de Nazaré, em Belém, e as festas juninas, exemplos de festas que misturam religiosidade e cultura popular. E muita alegria, sem dúvida. Na Argentina, a Semana Santa e as romarias à Basílica de Luján, em homenagem à padroeira do país. São momentos de fé e devoção. É a fé se manifestando em forma de festa, música, dança e muita emoção. E a preocupação com o meio ambiente, hein? A gente sabe que ela é cada vez maior no mundo todo. Na Argentina e no Brasil, como essa questão tem sido abordada? A preocupação com a preservação do meio ambiente tem crescido nos dois países. Afinal, eles abrigam alguns dos ecossistemas mais importantes do planeta. É verdade? Quais são os principais desafios ambientais que os dois países enfrentam? O desmatamento na Amazônia é uma das maiores preocupações no Brasil. Sim. Na Argentina, a exploração de combustíveis fósseis na Patagônia e o impacto das mudanças climáticas nas geleiras. Desafios a serem enfrentados. E como eles estão lidando com isso? Os movimentos ambientalistas têm se fortalecido nos dois países, pressionando por políticas públicas que protejam o meio ambiente. Que bom. As ONGs, os ativistas, a população em geral, todos se mobilizando para garantir um futuro mais sustentável. Que legal. É a sociedade se unindo para proteger o planeta. E a educação ambiental? Qual o papel dela? A educação ambiental é fundamental para conscientizar as novas gerações sobre a importância da preservação do meio ambiente. E como a educação ambiental é trabalhada nos dois países? Tanto na Argentina quanto no Brasil, a educação ambiental está sendo incorporada nos currículos escolares. Legal. Projetos, iniciativas que promovem a sustentabilidade, a preservação da natureza também estão ganhando força. Esses projetos são muito importantes para garantir um futuro mais verde para o planeta. E a gente sabe que a Argentina e o Brasil são as duas maiores economias da América do Sul, né? Exato. E eles compartilham uma relação econômica próxima com intenso comércio entre os dois países. E quais são os principais produtos que eles comercializam entre si? O Brasil exporta para a Argentina produtos como automóveis, autopeças, máquinas e equipamentos. A Argentina exporta para o Brasil produtos agrícolas, como trigo, soja e carne bovina. Mas essa relação comercial também enfrenta desafios, né? A instabilidade econômica, as crises que os dois países enfrentaram nos últimos anos. Impactaram o comércio bilateral. Mas a Argentina e o Brasil continuam buscando fortalecer os laços comerciais. Sim. Promover o desenvolvimento conjunto da região. É como se os dois países estivessem aprendendo a navegar pelas ondas da economia global, buscando juntos soluções para os desafios que enfrentam. E a cooperação entre os dois países se estende para outras áreas, tipo ciência e tecnologia. Com certeza. A Argentina e o Brasil têm investido em pesquisa e desenvolvimento, buscando soluções inovadoras para os desafios do século XXI. A cooperação científica e tecnológica entre os dois países tem se intensificado, com a realização de projetos conjuntos, junto intercâmbio de pesquisadores. Que bacana. E em quais áreas essa cooperação é mais forte? As áreas de biotecnologia, nanotecnologia, energias renováveis, tecnologia da informação, áreas que têm recebido investimentos e incentivos nos dois países. Argentina e Brasil reconhecem a importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento econômico e social. E essa cooperação entre eles fortalece a posição da América Latina no cenário global. Exatamente. É a força da América Latina se unindo para construir um futuro mais próspero e inovador. E com essa mensagem otimista, a gente encerra nosso mergulho no universo fascinante de Argentina e Brasil. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem e que tenham se inspirado a conhecer mais sobre esses dois gigantes da América do Sul. Até a próxima!